Gente, boa noite. Estamos em mais uma reunião da BC2 Maceió. Hoje nós vamos falar sobre nacionalismo, dando continuidade ao livro do David Cousy, acho que pronuncia assim. E quem vai fazer a apresentação de hoje é a Thaís. A apresentação ela tem de 30 a 45 minutos e no final nós disponibilizamos um tempo para que vocês possam fazer suas perguntas. Nós faremos a gravação. Thaís quer se apresentar, sua formação, eu sei que é antropologia, e começar a falar um pouco sobre o tema. E obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, Rayane. Meu nome é Thaís, né? Eu sou mestre em antropologia, fiz ciências sociais e vou apresentar um pouquinho sobre o livro Visões e Ilusões Políticas, né? Especificamente o capítulo sobre nacionalismo, e espero que vocês aproveitem muito esse capítulo. Então vamos lá, né? Nacionalismo. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre o autor do livro, né? Ele é esse rapaz aí, bem jovem, jovial. O David, né? Eu não sei se fala coisas, se fala coisas, mas enfim. Ele é doutor em filosofia e a ciência política, né? Então, ele tem bastante conhecimento, né, na área para poder escrever, bastante autoridade para falar o que ele tem para nos falar nesse livro, né? Sobre o livro Ilusões, Visões e Ilusões Políticas, nós já vimos 3 capítulos até agora. Este que eu estou apresentando é o quarto, né? E nós vimos até aqui um pouco da introdução, o que, é que ele traria o livro inteiro. A gente viu um pouquinho sobre o liberalismo, que rendeu bastante, principalmente nas perguntas após a apresentação, né? Então, se você está assistindo aí no YouTube, é legal participar ao vivo, que você tem essa oportunidade de conversar, tirar dúvida também, questionar os pontos do autor e tudo mais. Então, vale muito a pena. A gente também falou um pouquinho sobre o conservadorismo na última semana, e nós vimos pelo caminho traçado pelo autor, né, onde cada uma dessas vertentes assume uma postura idólatra em relação à cosmovisão cristã. Então, desde a introdução do livro, ele vai falando sobre que cada visão dessa política vai ter um caráter idólatra que deve ser combatido por nós. Então, ele já deixa claro desde o princípio o que ele vai tratar, né? Ele vai tratar essas visões políticas a partir de uma ótica que combate a idolatria que essas visões políticas podem ter. E aí a gente entra no nacionalismo, que é o tema de hoje, né? E para iniciar, eu coloquei aí nacionalismo ou nacionalismos, né? Porque é uma coisa que ele traz no texto bem forte, e isso foi muito para mim, que é a questão de ser algo plural. Ao contrário dos outros capítulos, né, ele não traz uma definição fechada. Pelo contrário, ele abre a definição de nacionalismo para poder falar um pouco sobre várias coisas. E aí ele traz, do capítulo do nacionalismo, algo sobre comunidade, né? Ele até, no começo do capítulo, até fala, né? Das ações políticas, a gente pensa muito no indivíduo. E a partir do nacionalismo, a gente vai pensar em comunidade, né? Então, ao contrário das outras visões, né? Nós vamos ver que o nacionalismo é pela comunidade. E aí ele traz esse questionamento, né? Como é que se define uma comunidade? E aí ele não traz uma definição assim fechada, né? Inquestionável de nação, diferentemente de Estado, né? Não tem como definir o que é nação de uma forma tão fechadinha e tão concreta. E aí, para ilustrar isso, ele traz 2 exemplos, né? O exemplo dos Estados Unidos, que é o nacionalismo estadunidense seria algo como aderir aos ideais daquele Estado. E enquanto que no Canadá seria duas nações ali disputando o ser de um só Estado, né? Seria os anglófonos e os francófonos, né? Aqueles que falam inglês e aqueles que falam francês, que estariam ali duas nações do mesmo país disputando, né? Não disputando, mas convivendo ali em nações duplas, duas nações dentro de um Estado só, né?
Então, ele afirma, né, que alguns conceitos de nação não dependem de um quadro político unívoco em comum. Então, por isso não vai ter assim uma noção muito clara, nem muito amarradinha do que seja uma nação, porque ela se apresenta de várias formas, né? E aí ele traz essa definição aqui do Ernest Renan, que fala assim, que a nação é uma alma viva, um princípio espiritual reunindo pessoas em torno de um consentimento comum de se vincularem com base em memórias históricas compartilhadas, né? Então, seria mais ou menos mais próximo ali do que ele encontrou para uma definição do que seria essa nação, né? É um grupo de pessoas ali que se reúne em torno de um consentimento e, e elas geram memórias compartilhadas, memórias históricas compartilhadas, né? Então, podem ser lutas, podem ser anseios, podem ser várias coisas que tornam essa comunidade unificada ali em torno de algo e essas pessoas começam a se ver daquela forma, né? Então, é essa alma viva mesmo, né? E aí, novamente, né, ele se afasta de uma definição rígida e prefere entrar em vários exemplos de teorias que abordam a relação entre nação e Estado, né? Então, aqui ele vai entrar justamente nessa. Vai começar a separar as coisas, né? O que é nação e o que é Estado. Ele usa três autores, né? Para falar um pouquinho sobre como é que essa relação entre nação e Estado elas podem se encaixar, né? Eu não vou saber falar o nome dos autores, não vou passar vergonha. Então, o primeiro autor, que conhecemos muito bem, né? Ele fala que toda comunidade nacional tem potencial para se tornar uma nação. Então, vamos lá, se a gente pensar em uma comunidade nacional, um país, ele tem potencial para se tornar uma nação. Não necessariamente se tornará uma nação, mas tem esse potencial. Então, há esse caminho, né? O Charles Taylor, ele vai falar que há uma projeção, uma certa lógica na progressão entre nação e Estado. Ele vai vir pelo caminho contrário, né? Ele vai dizer que o Estado, né, vamos dizer um país ou um Estado mesmo assim, um pouco menor que o país, ele, ele vai falar que esse delineado, né, que o Estado faz, ele dá as condições para que a nação surja, né? E aí esse José Ortega e o Gasset, ele fala que é o Estado quem dá as condições necessárias para o surgimento da nação, né? Então ele afirma, né, que esse Estado, esse delinear aí, ele que dá as condições necessárias para o surgimento da nação. Enquanto o primeiro fala que a comunidade nacional tem potencial, o segundo vai dizendo que há uma lógica na progressão, nessa progressão, né? Nação-Estado. O terceiro fala, não, é o Estado quem dá as condições necessárias. Então, há uma progressão aí de pensamento que faz com que a gente possa compreender, né, entender assim, que há uma possibilidade de uma nação, de um conjunto de ligadas pelo Estado se tornarem uma nação, né, em diferentes níveis aí de intensidade. Esse daqui já foi. E agora vamos falar um pouquinho sobre alguns apontamentos. Ele faz alguns apontamentos aqui no, no texto, né? E aí eu trouxe alguns para a gente poder falar um pouquinho, só que mais lá na frente, né? Na hora do debate. O primeiro deles é raça. Nós podemos aderir a algum conceito que englobe o termo raça para se falar sobre o nacionalismo? É uma pergunta que ele faz no texto, mas ele acaba não respondendo, né? Nós sabemos que raça é um conceito bem problemático, se a gente for pensar no conceito em si, né? Mas ele traz esse questionamento, né? Assim, a gente pode aderir a algum conceito que englobe raça, tipo raça, para poder falar sobre nacionalismo? É um questionamento importante que pode
trazer muitos questionamentos, né? Acho que eu fui redundante, mas é uma coisa a se pensar. Outro questionamento é a vontade. É pela livre vontade do indivíduo fazer parte da nação? Aí eu estou fazendo uma pergunta, né? Ele traz como afirmação e eu estou fazendo uma pergunta, né? Um questionamento. É pela livre vontade do indivíduo que ele faz parte dessa nação? Aí vem a questão do imaginário, que são uma nação é uma comunidade imaginada, que ele também é uma coisa que ele traz, né? E não só imaginada, mas também construída, que elas são construídas deliberadamente pelos indivíduos, né? E aí ele também traz outro ponto, que é, para se fazer parte dessa comunidade, dessa nação, existe um movimento duplo, que o que está e ser aceito por ela. Então, há esse duplo movimento ali. Tentou pensar no caso dos Estados Unidos mesmo. Aí se alguém quiser se tornar cidadão americano, tem que aceitar o que o Estado rege e precisa também ser pelos órgãos governamentais e receber o seu título, né, de cidadão americano, né? A gente está usando aqui um exemplo bem emblemático. E outra questão é a história, né? Que foi o que a gente falou há pouco tempo, né? Que indivíduos que compõem essa nação fazem parte de uma comunidade que divide as suas lutas, as suas conquistas, os seus anseios, essa coesão ali entre os indivíduos formando uma nação. E aí achei interessante também trazer essa diferenciação que ele faz no étnico e nacionalismo cívico, né? Por quê? É importante falar um pouquinho sobre esses dois pontos, né? De acordo com ele, o nacionalismo étnico, ele tem muito mais relação que o indivíduo tem, é muito mais em relação ao ethos do que com o Estado. E o que seria esse ethos? Seria mais ou menos assim. Aquelas pessoas dividem uma história, uma identidade, valores, até mesmo características físicas em comum, e elas podem estar em qualquer lugar do mundo e fazendo parte de uma nação, não necessariamente onde ele está. Então, isso seria mais ou menos o nacionalismo étnico. Por exemplo, se eu for para outro país, sei lá, na Europa, dizer, não, eu sou brasileira porque eu compartilho de certos valores. Isso, o Cid falou aí na questão dos judeus, exatamente, é um exemplo perfeito, né? E aí tem também a questão do nacionalismo cívico, que é um movimento inverso. Ele tem um foco específico de lealdade no Estado, ou seja, todos os cidadãos, eles são membros da nação. E pessoas de várias etnias podem fazer parte dessa nação a partir do momento em que essas pessoas de outras etnias absorvem os valores daquela nação e juram lealdade ao Estado. Então, esse seria mais ou menos a diferenciação, né, entre o nacionalismo étnico e o nacionalismo cívico, né, de uma forma bem resumidona, assim. E aí, outra coisa muito interessante é em relação ao objetivo dominante que o Coises traz, né, no texto, que é uma característica do nacionalismo, que se trata de obter algum controle sobre o Estado, né? É uma característica que ele traz, que o nacionalismo possui. E aí ele traz algumas características, né, assim, algumas formas de como esse controle se dá, né? Aí ele vai listar, né? Alguns, alguns tentam manter e fortalecer a unidade de um Estado-nação, outros procuram assegurar a independência de um território, outros, e aqui eu falo alguns e falo outros, alguns nacionalismos, outros nacionalismos. Outros nacionalismos tentam dividir um Estado multiétnico já existente em outros vários países menores
e etnicamente homogêneos. Eu acho que vocês nunca ouviram falar disso no Brasil, né? Contém ironia. Ainda existem aqueles nacionalismos que buscam unificar um grupo étnico politicamente fragmentado em um governo único. Então, o Coises afirma, né, que todos os tipos de nacionalismo, eles têm essa pretensão de obter poder e controle sobre o Estado. Então, é um pouco perigoso e um pouco. Tanto que ele fala até assim, né, na questão do nazismo, e sobre outros exemplos que levaram esse objetivo dominante a sério demais, né? A cabo demais, com consequências catastróficas. E aí ele fala um pouco sobre sinfonia no sentido do nacionalismo e os cristãos, né? Ele afirma, né, que a relação entre Estado e nação, Estado e cristianismo, Estado e nação, deveria, né, no seu seio ali onde foi criada essa relação a partir de Constantino, que deveria ser como uma sinfonia, uma coisa tão harmoniosa, que acontecesse bem espontaneamente, fosse muito encaixadinho. Porém, a gente sabe que sempre que Estado e religião se misturam, coisas boas não acontecem. Né? Mas, enfim. Aí ele começa a trazer os problemas em relação a essa união, né? Nação, Estado e religião. No caso, nós estamos falando um pouco sobre religião cristã. Aí ele traz essa questão, né? Uma nação escolhida. E aí, boa parte da crítica dele trata-se de uma visão nacionalista que muitos cristãos podem ter, né? De que Deus escolheu uma nação para um propósito específico. E isso não é uma mentira, né? Nós sabemos que a partir de Abraão e da nação que foi criada a partir de Abraão, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Porém, é uma coisa que ele vai trazer, quando não há uma hermenêutica correta, isso pode se tornar proporções catastróficas, né? E aí, o que ele traz, né? Algumas vezes, esse pensamento de que Deus escolheu uma nação para um propósito específico e grandioso no mundo fez com que a religião se tornasse serva do Estado e de seus imperativos, né? Então, aí é onde está um dos grandes problemas que ele aponta, né? E aí são os 4 erros que ele aponta em relação à participação do cristianismo, essa tríade, né? Cristianismo, Estado e nação. E aí ele fala os 4 erros principais, né? Que é esse entendimento errôneo das promessas bíblicas. Como eu falei há pouco, né? Essa questão de que você entender que uma nação tem um propósito específico e grandioso que vai mudar o mundo, sem ter uma coerência bíblica, uma hermenêutica bíblica correta, causa coisas terríveis, né? Então, esse entendimento errôneo das promessas bíblicas precisa ser deixado de lado. Né? Outro grande erro é observar que as normas, sobretudo elas morais, pelo viés do seu país e não pelo relato bíblico. Então, é como se dissesse assim: o meu país, a minha nação, enfim, está correto e a sua está errada. Então, olhem para a minha nação, pela minha cultura, para o meu estado e veja como faz. E não só isso, nós temos o poder, e aí vem a questão da culturação, vem a questão de todos esses esforços, sobretudo políticos e dominantes, né, ali, para poder mudar o mundo, em nome de Deus, né? Que é o pior, né? E aí tem o terceiro erro, que é confundir a história do país com o plano de Deus,
E o quarto erro, dificuldade em postular limites para o seu conceito de nação. Então, é a questão da idolatria mesmo, a nação, né? Tudo isso são desdobramentos dessa idolatria. E aí, acabou que eu não coloquei a questão que ele traz sobre como o nacionalismo se torna uma idolatria, mas eu vou falar aqui rapidamente. Que ele fala o seguinte, né? Que a história redentora do nacionalismo, né, de um Estado-nação que possa redimir aquela comunidade inteira, é de que seria uma nação livre nos primórdios, haveria uma nação livre, e aquela nação livre está passando por um processo de opressão. E aí vem essa figura libertadora, que pode ser um líder carismático, ou, enfim, o Estado mesmo, ou a nação se tornando Estado e tendo poder estatal. E aí, essa nação é redimida, recuperada, para que tudo fique bem novamente, né? Naquele estado original. Então, ele traz essa historinha, assim, para ilustrar como a nação se tornaria idolatria. E aí, pensando sobre isso, e pensando nesses erros, são coisas a se conversar, a se debater. E aí, eu queria saber exatamente isso, né? Qual é a opinião de vocês em relação a tudo isso, né? Vocês concordam, discordam? O que é que vocês acham? E aí, acho que dá para a gente começar o nosso debate. Eu não sei quanto tempo eu tenho, acho que eu estou no tempo. Mas qual a opinião de vocês? E aí? Eu queria saber se a gente vai continuar gravando ou se vai parar por aqui mesmo. Bom, a apresentação são de 30 a 45 minutos. Como você pediu a nossa opinião, acho que a gente já pode parar a gravação para a gente abrir para o debate e para as perguntas. Agradeço mais uma vez. Nosso vídeo ele vai estar disponível no YouTube, na BC2 Maceió, e eu vou parar a gravação agora para a gente começar as perguntas.